ser palmeirense hoje é aprender a lidar com um momento de mais euforia com um momento de muita baixa. Pô, a gente foi rebaixado 2 vezes. Então ser palmeirense hoje é ser sofredor. Por mais que alguns times tenham pego essa alcunha. A gente torce pro Barcelona. A gente torce pro Real Madrid, pro Chelsea. Era nem pra gente conhecer isso, mas eles vendem tão bem o futebol, as suas estrelas, esse aqui é o melhor do mundo. Eu vou criar uma premiação que vai premiar essas pessoas e a premiação é europeia, ela não é mundial. Raul, hoje você se identifica com o seu time? Cara, eu me identifico com o meu time por uma questão de passar anos e anos assistindo na vitória, na derrota. Mas eu me identifico muito com o meu time nos altos e baixos que ele tem, porque é como a vida tem, como a vida é. E ser palmeirense hoje é aprender a lidar com um momento de mais euforia de título, com um momento de muita baixa. Pô, a gente foi rebaixado 2 vezes, a gente passou por muita coisa. Então ser palmeirense hoje é ser sofredor. Por mais que alguns times tenham pego essa alcunha, ser palmeirense é sofredor. É ser sofredor. Mas é muito curioso o que acontece no Palmeiras e isso se dá muito a algumas questões sociais, eu acredito. Aham. Hoje, eu acredito que o Palmeiras ele esteja na sua melhor fase em todos os anos. Existe uma construção financeira muito bem feita, existe muito dinheiro entrando, a gente está no melhor momento de títulos, nós temos o melhor técnico do país, um dos melhores de todos os tempos aqui no Palmeiras por muito tempo. A gente tem uma administração com potencial, a gente está conquistando títulos, tem ótimos jogadores, está num ótimo momento. Mas parece que os problemas do Palmeiras, eles não são externos mais, eles são sempre internos. O Palmeiras parece que ele se enrola dentro da sua própria relação. Ele cria os próprios problemas. Isso é impressionante. Você está no melhor momento que os rivais não conseguem mais combater a gente tanto. É um ou outro. Mas a gente está voando como clube, mas a gente cria os próprios problemas. E a partir disso, parece que tudo está bagunçado dentro do clube. A gente perde um pouco a paciência. Como palmeirense, eu falo, não, acho que a gente ainda tem margem para poder errar um pouco. Tá tudo bem. Pô, a gente perdeu um pouco aqui, mas olha o que a gente tem conquistado nos últimos anos. Tá tudo bem, é o melhor momento para ser um palmeirense, inclusive. Era um momento ruim lá atrás. E é fácil você se identificar quando você tá ganhando. Quando você tá perdendo, é difícil ser palmeirense. Quando você tá na Série B, é difícil ir lá assistir jogo. Mas quando tá ganhando, todo mundo quer. Quando tá numa Libertadores, todo mundo quer. Agora, o problema sobre identificação, eu acho isso muito louco, assim. Porque à medida que o Palmeiras ele se estrutura, parece que ele se elitiza um pouco. Não só no preço dos ingressos, mas em como a gestão olha para o clube. Você parece que é um clube europeu, você contrata pessoas que não têm a alma do clube, não respiram o Palmeiras, não passaram pelas turbulências que o Palmeiras teve, e eu acho que é essencial você ter pessoas que saibam passar por momentos difíceis, porque contratar pessoas no momento só de alta é muito fácil. E essa identificação, ela é muito colocada num lugar onde você precisa se preparar para eventuais crises, para que você conquiste tanto os novos torcedores, como a nova geração como esporte, para que você consiga conquistar homens e mulheres, meninos e meninas pretos e pretas que consigam ter identificação com o Palmeiras. E isso tem sido roubado. Esse discurso tem sido roubado por uma parte de alguns clubes de torcida. Vou dar um exemplo claro. Se você entrar hoje na rede social do Corinthians, pode ser a coisa mais besta que eu esteja falando, tá? Mas o mecanismo que você consegue conectar a torcida com o clube hoje é o digital. Aham. Principalmente para as pessoas que não moram no mesmo estado que o clube joga. Você só consegue através da internet gerar isso, além do jogo. Então, quando não está ganhando, o que você precisa gerar? Identificação. Se você entrar na rede social do Corinthians hoje, você vai ver uma série de publicações, mas você vai ver muito a torcida do Corinthians. Ela é quase que o 12º jogador em campo. Você vê foto, você vê como a torcida é representada, como a Gaviões é representada, como as outras torcidas organizadas são abraçadas. Você consegue ver que a torcida ela é parte quase que do time que está em campo. Ela é uma extensão do clube. Eles quase que andam juntos. Agora, entra
na rede social do Palmeiras. Você quase não vê a torcida sendo representada de maneira real. Quase não vê. Por que isso é feito? Porque as pessoas que estão criando pro Corinthians são as pessoas que estão lá no meio da torcida, são as pessoas que têm conexão direta. Você pega os criadores de conteúdo que fazem mídia pro Corinthians, é um maloqueiro sofredor, irmão. É o cara que tem estética do Corinthians, ele se vê ali. Por isso ele consegue se representar como imagem. No Palmeiras, não. No Palmeiras você não tem essa criação de estética. Parece que o clube ele quer se elitizar na comunicação e isso faz com que ele se distancie da torcida e do público novo. Como é que eu convenço esse menino a ser palmeirense para além do jogo? Porque na hora de assistir o jogo é fácil, mas em algum momento a gente não vai jogar bem. Eu preciso criar algum outro mecanismo de idolatria para que ele se veja representado, seja numa rede social, já que ele não consegue se ver no estádio, mas além do campo, para aonde eu vou? Não é só colocar pessoas pretas, é sobre criar estética, é sobre criar movimentos, é sobre criar identificação, criar imagéticos. Eu acho que isso o Palmeiras falha muito em criar essas personas que você se identifica no meio da torcida. É você olhar para aquilo e se arrepiar quando você vê um vídeo, uma foto, mas você precisa colocar criadores de conteúdos, fotógrafos, profissionais que entendam da estética do que você quer criar, que passem pelo que passou, que atravessam as barreiras do Palmeiras para além das vitórias. Na vitória, na derrota, no empate, no que for, na fase boa, na fase ruim. Por isso é extremamente importante essa criação de estética. E eu vejo muito pouco no geral. Eu reclamo porque é meu time. Mas eu vejo muito pouco no geral. Os times não têm um trabalho de mídia para gerar fãs. Eu não tenho um trabalho de mídia das instituições para gerar fãs do esporte. Eu não consigo ter personagens que eu consiga acessar para me ver neles. Eu tenho que assistir o jogo e por um acaso eu gostar. E a gente é muito ruim nessa criação. Eu talvez seja mais fã de um quarterback da NFL do que um jogador de futebol brasileiro, porque eu consigo ter acesso à rotina desse cara muito mais do que eu consigo a um jogador. Porque é criado isso, é projetado para que eu seja fã. Eu talvez seja mais fã das irmãs Williams e do pai dela do que a história de um jogador nosso aqui, porque ela não é contada de uma maneira que você consiga se enxergar naquilo. Isso eu acho muito louco, né? E eu acho que esse é um problema que você sente, né? Pô, é que tipo assim, é que você trouxe muito isso pro Palmeiras e pro seu time. Total. Mas eu acho que isso é um problema de qualquer marca brasileira. Certo. Sabe? Tipo assim, tudo que você falou é sobre criação de comunidade. Perfeito. Sabe? Tipo assim, é como você cria uma comunidade. E aqui no Brasil, diferente do exemplo que você trouxe, por exemplo, americano, estadunidense, ou então até a Europa, os caras, eles fazem comunidades que são baseadas em estilo de vida pra levar pro mundo. Você entendeu? Então, tipo assim, olha, a gente tá fazendo a discussão aqui que você trouxe do seu time com um torcedor do próprio time. Lá, a discussão ela é outra. Como é que eu levo essa marca pra conquistar o cara do outro país? Bizarro. Você entendeu? Então, tipo assim, essa questão de estética, que aí a gente entra na questão de design, de conceito de marca, de lema, de tudo que estrutura essas linguagens. Então, tipo assim, um time, por exemplo, o que ele tem como personagens? A sua história, o seu logo, as suas cores, os seus ídolos, os seus atletas e etc. Então, eu preciso contar essas histórias individualmente, que nem você trouxe da torcida. A torcida, ela é um personagem. Perfeito. Como que eu faço, por exemplo, um documentário, um filme, ou um post no Instagram que vai trazer o storytelling de uma torcida? Pra você olhar pra ele e falar assim, por exemplo, você pegar o cara lá que ele nem tem um time, ele fala assim, nossa, essa história dessa torcida aqui me convenceu. Perfeito. Eu vivo isso aqui. Aí você gera essa identificação, entende? Então, tipo assim, as nossas marcas brasileiras, e quando eu falo assim, eu tô falando de maioria, não tô falando de todas, a gente ainda não entendeu esse trabalho de comunidade, de como ter um storytelling que venda pra outras pessoas e que leve pra fora. Perfeito. Como é que eu faço pra um cara lá na África torcer pro Palmeiras, ou pro Corinthians, ou pro São Paulo? Sim. Porque isso é possível, porque eles fazem isso com a gente. Totalmente. Então a gente torce pra um time, a gente torce pro Barcelona. A gente torce pro Real Madrid, pro Chelsea. Era nem pra gente conhecer isso, mas eles vendem tão bem o futebol, as suas estrelas, esse aqui é o melhor do mundo. Eu vou criar uma premiação que vai premiar essas pessoas, e a premiação ela é europeia, ela não é mundial. Você entende? Então é a mesma coisa quando a gente leva isso, por exemplo, pro cinema ou pra música. É uma indústria muito poderosa. Então, além de eu criar Hollywood e fazer ótimos filmes, eu ainda vou criar a premiação que vai premiar os próprios filmes que eu crio.
Entende? Então isso vai ser muito bem representado, essas pessoas vão ter altos salários, eu vou vender o estilo de vida desses atores, porque eu quero que todo mundo queira ir pro cinema pra ver eles, né? Então é a mesma coisa que o futebol. Então aqui no Brasil realmente ainda é muito precário. E olha a potência que a gente tem em mãos, né? Não. De criar essa identificação. Tipo assim, eu vejo muito do que você fala, assim, que, por exemplo, você cita outros times que são seus rivais como um exemplo, né? Então, olha a oportunidade que você tem até de fazer um cara te conquistar seu segundo time. Totalmente. O cara fala assim, pô, mano, esse time aqui eu odeio, mas isso aqui neles eu admiro. Total. Olha a oportunidade que você tem de fazer com isso aqui, só contando histórias, tendo um bom marketing, uma boa estética, sendo representativo. Então, assim, criação de comunidade ainda é um pecado nosso. Eu acho que o maior exemplo de todos que você tem falado agora é a marca Jordan estampar a seleção brasileira. Perfeito. E isso eu falo do Palmeiras, e não é uma reclamação do tipo, eu tô atacando o clube. É só um sentimento que eu gostaria de ver algo mais. Nada mais. Eu, como um cara negro, eu gostaria de ver um pouco mais da representação daquilo que eu acredito e da minha cultura dentro da torcida, porque nós, como povo, nós construímos esse clube. Eu quero ver um pouco disso de volta na comunicação. É só isso que eu tô pedindo. Nada mais. Eu não quero roubar o espaço de ninguém, eu só quero um lugar que é meu. Pro Santos, isso é 1 milhão de vezes pior. Porque quem construiu o Santos é um cara preto, é o Pelé. Porra, é o maior de todos, do esporte mais popular do mundo. Irmão, esse cara ele tem no mínimo 10 vezes mais potencial do que a marca Jordan. E olha que eu tenho tatuado Jordan, não é uma crítica isso. É só como é a constatação do que você falou. A gente foi tão ineficiente. E eu não falo que esse é um dever só do Santos. Criar a marca Pelé é um dever do Brasil. Tá ligado? Isso é muito sobre indústria. Quem fez a marca Jordan foi a Nike. Perfeito. Né? Não foi o Chicago Bulls que criou, foi a Nike. E além das empresas, é a CBF se posicionar. Nós queremos uma marca como a do Pelé estampando a camisa do Santos. Daqui a pouco, dos times. Daqui a pouco, eu quero a marca do Pelé estampando lá a camisa... Miami. Quando você imagina que uma marca do Pelé vai estampar uma camisa de futebol, de basquete, irmão? Nunca na sua vida. Eles nunca vão deixar essa cultura ser introduzida lá dentro. Mas ela tem a força de conseguir isso. Em qualquer outro esporte, seja numa Fórmula 1, a marca Pelé, ela bate, o pessoal que reconhece, cara, Pelé. Hoje o Jordan, em qualquer esporte, você reconhece isso. E eu acho que essa ineficiência destrói o clube. Santos poderia ser o maior clube. E talvez ele seja no sentido mundial da coisa, mas ele poderia ser 1 milhão de vezes mais. E esse trabalho ele não é feito. E aí, quando esse trabalho não é feito, sabe o que você faz? Você praticamente apaga a história. Se você não consegue contar essa história, ninguém lembra dessa história. Mais do que você não conquistar novos fãs, você perde a memória disso. Isso é muito bizarro, você depreciar tanto essa marca, sabe? Acho que agora a gente vai começar a ver uma outra virada, porque o pai do Neymar comprou, né? O Neymar pai comprou. Ele parece que teve esse olhar. E eu acho que ele vai construir bem. Ele vai construir bem. Acho que tá das mãos que caíram, o que poderia ser melhor dentro do meio empresarial do futebol. Acho que ele tá em boas mãos. Isso. Então você ter nas suas mãos a marca Neymar e a marca Pelé, você nem precisa criar uma nova indústria, você pode simplesmente fazer uma parceria com uma grande marca, assim como foi a Jordan, e aí você pode, mano, pega uma Adidas, você pega uma Puma, você pega uma Nike. Pô, a Puma, olha o sentido que ela já tem já com o Santos, com esses atletas. Mano, você poderia fazer um arrebento, assim, porque, tipo assim, não tem uma pessoa no mundo que não fale o nome do Pelé. Você vai ver o presidente americano citando o Pelé, o rapper citando o Pelé, o Neymar nem se fala. Então você tem as duas maiores marcas, assim, que poderia ser um potencial gigante. Só que é muito louco também que Jordan é muito fora da curva. Você tem vários outros atletas gigantes que não conseguiram criar uma marca como o Jordan. Perfeito. Você vai pegar o Messi, ele também não tem uma marca como o Jordan. Você vai pegar o Cristiano Ronaldo, ele também não tem uma marca como o Jordan, nesse nível. Então, assim, o que fizeram com o Jordan é um trabalho absurdamente assertivo pra época certa, a pessoa certa, o momento certo, a marca certa, porque não foi replicado isso de novo. Não é uma coisa que a gente olha e fala assim, todo mundo fez, todos os grandes atletas fizeram. Não é. Você pega vários jogadores de basquete gigante que não conseguem chegar perto do que o Jordan fez. Isso é muito maluco, mano. Isso é muito maluco. Não é fácil de replicar isso. De fato, e às vezes parece que é, mas só tem um exemplo de uma marca que conseguiu fazer isso da forma que foi a Jordan. Só tem uma. Não é simples, tá ligado? Sim. Não é uma matéria, vai lá e faz. Não é simples, mano. Senão era pra ter 25 marcas como a Jordan nos Estados Unidos, não tem. Perfeito. Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. Perfeito pra caralho. A gente fica muito atrás em tudo, mas em parte de algum ponto de pelo menos a indústria nacional a gente atingir. Perfeito. Que é o mínimo. É o mínimo. Porque eu fico pensando muito sobre isso, assim. E aí
tudo bem. Você não precisa construir isso como marca. Pode ser que não seja o ideal. Mas também, como a imagem do próprio Pelé, eu também não sei se ela é trabalhada da melhor maneira. Eu fico me questionando muito. Eu amo futebol, mano. Eu assisto muito futebol. E eu sempre adorei e privilegiei o talento. E é muito louco e é doloroso falar isso. Mas eu prefiro o Pelé ao Maradona, mas eu prefiro o Personagem. personagem Diego Armando Maradona do que o Edson Arantes. Porque o que foi construído em torno do Maradona é uma religião. E eu tô falando para um cara que veio depois do Pelé. O Maradona admirava o Pelé. E o cara que veio antes, a gente não conseguiu fazer isso. Nem perto. Isso é sobre celebrar a imagem desse cara. É celebrar o rei do futebol. É a mesma coisa do Jordan, você celebrar a imagem do maior de todos. Isso deveria ser, assim, o básico. Mas o Brasil, ele é o país que mata os seus ídolos. O Brasil, ele odeia os seus próprios ídolos, mano. É impressionante como a gente não consegue valorizar isso aqui. E eu fico num lugar do tipo, é tão louco isso, é tão louco, porque o Pelé, talvez a gente não vá ter mais essa oportunidade. Mas sabem quem a gente vai errar também? Na Marta. A Marta, proporcionalmente ao que o Pelé fez, ela é tão grande quanto ou mais para as mulheres. A gente também não vai valorizar como a gente deveria a Marta. Vai ser mais uma que a gente vai passar, a gente não vai conseguir construir uma imagem em torno dela para ela ser representante do futebol feminino, para ela ser representante do futebol global, para conseguir conquistar cada vez mais outras mulheres para jogar. E não é só jogar a alcunha do ela tem que falar sobre o futebol feminino, não, ela tem que ser desenvolvida como marca, ela tem que estar estampada na camisa de vários times, da seleção brasileira, ela tem que ter uma chuteira dela, ela tem que ter uma marca milionária. O que ela entregou pro futebol, ela abriu mão da vida dela para entregar e se doar tudo pro futebol. O mínimo que ela tem que ser é milionária com a marca que ela criou. Porque ela se doou totalmente pro futebol. Até hoje, irmão. 40 e poucos anos ela tá jogando, ela é É foda. que é complicado, assim, porque isso que a gente tá falando aqui, eu acho que as pessoas que têm o poder capital das decisões de tomar isso nem entendem o que você tá falando, mano. Ah, não é possível. Porque, Não é possível. tipo assim, eu tô ligado, porque mas... se entendesse já teria feito, porque são oportunidades bilionárias. Essa pessoa, acho que ela não tem essas ambições de falar assim, mano, eu vou pegar agora a Marta e vou transformar ela em um símbolo feminino de potência do futebol, e isso vai me trazer retorno, isso vai me trazer mais pessoas que queiram comprar camisetas femininas, porque isso é um mercado. Não é nem sobre, eu quero valorizar o Brasil, isso é um mercado. O que inspira os Estados Unidos a fazer isso, não é que, eu vou inspirar, não, é que eu vou exportar minha cultura e isso traz retorno pro meu país. Sabe? Então, tipo assim, essas pessoas, se elas tivessem noção dessa construção de marca, o quanto pode retornar, eu tenho certeza que elas fariam. Porque se torna burrice não fazer. Então, assim, parece que essa galera que tem esse poder, eles nem entendem essas possibilidades. Eles nem entendem de brand, de cultura, de exportação, sabe? Que deveriam ser óbvio, porque eles consomem. Eu prefiro acreditar que não é possível. Mas Não eu é acho que se entendesse já teriam feito. Porra, porque velho. imagina você ter o poder de fazer isso se você não fazer. É loucura. Loucura. É loucura. Eu acho que é. Acho que é.